pessoal, meu nome é Ulisses Telêmaco. Eu vim hoje apresentar a minha tese, cujo título é Agile Cube, An Approach for Specification and Detection of Agile Smells. Essa tese foi defendida no final de 2020 e ela teve como orientação o professor Tossi Oliveira. Então, para essa apresentação, eu organizei essa apresentação da seguinte forma. Eu vou fazer uma introdução da pesquisa e depois eu foco em cada uma das contribuições, que são 5. E no final eu apresento, eu falo um pouco sobre os estudos de caso. Então, qual que é o contexto da pesquisa? A pesquisa, o foco dela o contexto dela é desenvolvimento de software usando metodologias ágeis. E aí, de acordo com um dos reports aí que a gente se baseou na pesquisa, durante a pesquisa, foi a gente tem um grande número de empresas, que dizem usar metodologias ágeis. Então, de acordo com esse survey aqui da Version 1 de 2020, 95% das empresas dizem que usam ágil. Mas aí você tem um descompasso com a quantidade, com o número de empresas que dizem dominar os métodos ágeis ou as práticas ágeis. Então, por um lado, você tem 95% das empresas dizendo que usam práticas ágeis, mas só apenas 5% delas que dizem que elas dominam as práticas ágeis, que usam de forma perfeita, vamos dizer assim, sem problemas. Então você tem um descompasso aí entre as empresas que estão usando e de fato como é que elas estão usando. Então, qual é a ferramenta que você tem para avaliar potenciais erros no uso de práticas ágeis? Então, uma das formas de você detectar isso é através de um assessment chamado Agility Assessment, cujo objetivo é identificar potenciais problemas no uso de práticas ágeis. E aí, durante a pesquisa, o que eu fiz durante a pesquisa? Eu analisei os principais approaches, as principais soluções existentes para realizar o Agility Assessment, fazer a avaliação de agilidade em organizações e em projetos. Então, na tese, eu tenho um capítulo descrevendo brevemente essas soluções e tem um apêndice quando eu trago uma análise um pouco mais estendida dessas 60 ferramentas. Mas aí, o que eu identifiquei? Eu identifiquei 6 principais problemas que estão descritos na tese, e esses 6 problemas eles estão de alguma forma relacionados a esses approaches. Então, por exemplo, um dos problemas é a questão da entrada manual de dados. Então, todos os 60 approaches exigiam que os dados usados na análise fossem imputados, fossem coletados de forma manual. Então, esse e outros problemas foram os problemas que a gente identificou e que foram alvo da nossa tese. Então, o objetivo do trabalho era propor um novo approach para Agility Assessment, propor uma solução para Agility Assessment que resolvesse esses problemas, e fornecesse uma base sólida, uma infraestrutura computacional sólida para resolver esses problemas. Então, o trabalho ele foi baseado, a gente introduziu o conceito de Agile Smell. Na verdade, a gente adaptou esse conceito, que já é um conceito bem utilizado na área de qualidade de código, onde você tem o Code Smell, é um conceito bem consolidado nessa área de qualidade de código. A gente trouxe esse conceito de Agile Smell, que até então não era usado. Assim, estou propondo isso na minha tese, o uso do termo Agile Smell para descrever um potencial problema no uso de ágil em um projeto ou em uma organização. A pesquisa ela foi dividida em 3 fases. Então, na primeira fase, a de identificação do problema. Depois eu tive uma fase de desenvolvimento das contribuições. Na terceira fase eu fiz a demonstração, foi onde foram realizados os estudos de caso. E aí, durante todo o processo, eu tive algumas etapas de comunicação, que foram a publicação nas conferências, uma publicação no journal e, por fim, a escrita da tese. Então, a primeira contribuição da tese é o que eu chamei de Agile Cube Approach, que é um método que permite com que você faça a detecção automática de Agile Smells em projetos ágeis. Então, existe um capítulo na tese explicando esse approach,
mas de forma sucinta ele é dividido, ele é composto por 4 componentes, né? São fases, papéis, artefatos e as estruturas computacionais que eu uso para suportar esse approach, né? Esse método. Então, são as 5 fases são a fase de identificação, especificação, configuração, detecção dos Agile Smells e, por fim, validação. Então, isso tudo tem uma tese, tem um capítulo da tese explicando o que é esse approach. A segunda contribuição é o catálogo de Smells, catálogo de Agile Smells. Então, esse catálogo, observa que ele é fruto, ele é um dos artefatos gerados no approach, né, no método. Ele é o fruto, ele é um artefato gerado lá da primeira fase, que é a fase de identificação, onde eu tenho um especialista em métodos ágeis, indicando quais são os smells que eu vou tratar no restante do processo. Então, para identificar esse catálogo inicial de Agile Smells, eu segui uma metodologia baseada em 3 fases. Na primeira fase, eu fiz uma revisão da literatura, e eu consegui identificar 20 smells a partir desses trabalhos. Na segunda fase na segunda fase da elaboração do catálogo, eu realizei um survey onde eu consultei profissionais da indústria, e o objetivo desse survey era tentar identificar a relevância desses smells. Então, apresentei os smells para a indústria e perguntei quão relevante aqueles smells eram. E aí, baseado no resultado desse survey, eu cheguei nos top 10 smells. E aí a terceira fase foi a fase de organização. Então, basicamente, eu peguei os dados coletados na revisão da literatura, no survey, e organizei isso em forma de catálogo. Então, o resultado que eu tenho, eu tive os top 10 Agile Smells são esses aqui. Então, por exemplo, o primeiro deles é o Lower Priority Tasks Executed First. Ou seja, ele dizia que quando é que esse smell acontecia? Quando você tinha tarefas de baixa prioridade sendo executadas antes de tarefas de maior prioridade. E aí, isso aqui é um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo de uma entrada do catálogo. Então, ele é o catálogo, cada smell no catálogo é organizado em 7 áreas. Então, eu tenho um nome, onde eu digo um código e um nome que é único para aquele smell. E aí eu tenho várias informações, dentre elas a descrição, e observe o seguinte, lá embaixo, na área de referências, eu tenho um link, né, entre o smell e qual é a fonte, ou quais são as fontes primárias que motivaram a identificar, né, que motivaram aquele smell, de onde foi que aquele smell foi tirado. A terceira contribuição é o metamodelo, um metamodelo para representação de projetos ágeis. Então, eu preciso desse modelo aqui no meu approach. Observe que eu tenho alguns lugares onde esse modelo ele é usado. Então, num desses lugares é lá no módulo ETL, que eu vou falar lá na frente, mas de forma sucinta, o que eu preciso? Eu preciso ter uma forma única de representar projetos ágeis. Então, esses projetos ágeis podem vir de diferentes fontes de informação, então eu preciso de um modelo único para representar um projeto ágil. Então, essa é a função do metamodelo. Qual foi o método que eu usei para identificar ou para propor esse metamodelo? Então, eu fiz, de novo, foi um modelo também em 3 fases, onde na primeira fase eu identifiquei quais conceitos eu precisava representar. Então, eu olhei, né, estudei os smells, falei, para identificar os smells, qual informação dos projetos ágeis eu preciso ter representada. E aí, depois que eu identifiquei esses conceitos, eu fiz outra revisão da literatura, só que essa tinha o objetivo de analisar os metamodelos existentes e tentar identificar como é que eles resolviam o meu problema. E aí a conclusão que eu cheguei é que, apesar de terem, né, eu estudei 12 metamodelos e eu verifiquei que nenhum deles, apesar de ter bastante informação que eu precisava, nenhum deles era completo. Então, eu propus um outro metamodelo, e esse sim que tinham todos os conceitos que eu precisava. E aqui é o metamodelo proposto na tese, né, que eu chamei de Agile Project Metamodel. A quarta contribuição é o esquema. Esse esquema ele é usado para representar os Agile Smells. Então, de novo, onde é que eu preciso disso?
no processo, no método, eu tenho 3 fases: a fase de especificação, a fase de configuração e a fase de detection, onde eu preciso ter o Agile Smell representado de forma estruturada. Então, esse esquema ele é usado para fazer a transformação, né, de algo que está em modo texto para algo que seja interpretado por um engine, né, por um algoritmo. Então, essa é a função do esquema. Então, o esquema proposto na tese ele é composto de 10 propriedades. Então, eu tenho a propriedade de nome, descrição, tem várias propriedades aí que são textuais, apenas para efeito de documentação, mas eu tenho também propriedades como preconditions, when, then, parâmetros e expression language, que é usado para especificar, né, os algoritmos que vão ser usados pela detection engine para detectar a ocorrência ou não de um determinado Agile Smell. E aqui eu tenho um exemplo de uma especificação de um Smell especificado usando esse esquema. Então, observe que eu tenho informações aqui que são meramente documentais, textuais, mas eu tenho também algoritmo, eu tenho trecho de código, né? Eu tenho expressões aqui que vão ser, lá na fase de detecção, vão ser usadas pela minha Detection Engine. E aí, na tese, eu também, no trabalho, né, eu também fiz a especificação e tem uma apêndice com esse código. Eu tenho a especificação dos meus top 10 Agile Smells escritos nesse esquema, né, traduzidos para esse esquema, estruturados com esse esquema. A quinta e última contribuição é a aplicação, é a estrutura computacional, que dá suporte ao método. Então, ele aparece em várias etapas, né, em várias fases do meu approach. É uma aplicação web construída, né, em 3 camadas, onde eu tenho o front-end usando o Vue.js, eu tenho o back-end com Spring Boot e eu tenho um banco de dados relacional que, no caso, eu usei o Postgre. Então, sobre a aplicação, né, ela está dividida em 4 grandes módulos. Então, eu tenho um primeiro módulo de especificação, né, que eu chamei módulo de especificação. A função dessa parte da aplicação o programador vai especificar os Agile Smells. Então ele recebe uma descrição textual do Agile Smell e ele escreve um código, né, traduz aquele Smell para uma especificação. Na etapa de configuração é onde eu faço a configuração dos parâmetros de acordo com a minha organização ou meu projeto. E é isso. Então, a etapa o módulo de especificação é usado nesses 2 momentos. Eu tenho um outro módulo que é o módulo de ETL, cuja função dele é extrair as informações de uma base de dados, né, de onde está o projeto, e traduzir para o metamodelo que eu estou propondo aqui, né? Então, a ideia é que eu consiga extrair dados de diferentes fontes de informação e depois que ele entra no meu sistema, ele é tratado como metamodelo, né, de uma forma única. No módulo de ETL, eu tenho que configurar, né? Então, aqui como é que eu fiz? Nessa versão, eu estou usando, na versão que eu apresentei na tese, eu estou usando como gestor de projetos ágeis uma ferramenta chamada ZenHub. Então, o que eu tenho na aplicação é uma interface onde eu configuro o módulo ETL para se conectar via ZenHub. Essa comunicação é feita toda via API, né, via API. Então, o que eu construí foi uma interface onde eu digo para o meu módulo ETL como é que ele faz né, como é que ele extrai as informações no ZenHub. O módulo de detecção, ele é o core da aplicação. Então, veja que qual que é a função dele? É gerar um report indicando quais foram os smells identificados naquele projeto. Então, o que ele recebe como input? Ele recebe os dados que foram extraídos pelo módulo ETL e que estão representados no meu metamodelo. E ele recebe também como input a especificação dos Agile Smells que foram escritos no meu esquema, no Agile Cube Schema.
Então ele recebe o metamodelo e os Agile Smells escritos nessa especificação, e ele, né, faz os cálculos lá e dá como saída, né, o input, o output desse processo, dessa etapa do processo, é um report de Agile Smells, né, indicando quais foram os smells que foram identificados naquele projeto. Então, aqui tem um exemplo de um recorte que eu fiz lá da aplicação, indicando qual que é a cara do report. Então, na tese eu explico cada uma dessas sessões. Então, cada report são 5 sessões, então tem um comportamento, cada sessão tem uma informação diferente, tem uma semântica diferente. Então, na tese eu explico cada uma dessas sessões. E, por fim, eu tenho um módulo de validação. Esse módulo de validação é o que vai permitir com que um membro do time avalie o report e consiga dizer, né, o que teve de falso positivo ou não. Então, basicamente, é validar o report que foi gerado pela Detection Engine. Então, sobre os estudos de caso, qual que era o objetivo do estudo de caso aqui? O objetivo era identificar, né, quão útil seria, qual era a capacidade que o approach teria de identificar Agile Smells em projetos ágeis. Então, nesse caso, a gente usou 2 critérios de avaliação: Precision Recall, e usou também o tempo computacional. Então, a gente queria ver qual era a qualidade do que era encontrado e qual era o tempo, né, de cálculo desse report. A gente usou 4, né, na tese eu explico isso, foram 4 estratégias para estudo de caso. Eu só consegui fazer as 2 primeiras. Não, a ideia inicial era fazer toda a análise em cima de projetos open source. E aí na tese eu explico por que isso não deu certo. Mas aí as 2 últimas estratégias foram as que foram usadas, né, para validar a solução. Então, a primeira delas foi com um projeto simulado, e depois eu fiz a mesma análise com um projeto real. Então, num projeto simulado, basicamente, o que eu fiz? Com a ajuda de 2 profissionais de gestão de projeto, a gente criou uma estrutura fictícia de projeto que tinha 109 tarefas distribuídas em 7 iterações. E aí a gente deliberadamente introduziu 27 smells nesses dados, né, distribuídos da seguinte forma. Então, você tem aí a lista dos smells e a quantidade de smells nesse projeto. Então, o resultado, isso aqui era o reporte gerado pela ferramenta, mas o importante aqui é que dos 27 smells que a gente deliberadamente colocou na ferramenta, a ferramenta conseguiu identificar todos. E o tempo computacional foi muito bom, né? Foi, em média, 15 segundos o relatório era gerado. Então, a gente partiu, né, para um outro caso mais real, né, um caso mais com dados reais. Então, no caso, a gente escolheu um sistema que tinha... escolhi um sistema bem grande, que tinha... esse projeto tem vários anos, são mais de 125 iterações. E aí, o que eu fiz? Com a ajuda de pessoas, né, profissionais que já trabalham nesse projeto há muito tempo, eu fiz um recorte desse projeto. Então, eu peguei as 125 iterações, a gente selecionou 6 iterações, que deu um total de 279 tarefas, e aí a gente configurou essas tarefas no ZenHub e fez todo o trabalho de identificação manual desses smells. Então, a gente fez, né, eu junto com os profissionais, né, que trabalhavam nesse projeto, a gente fez o cálculo dos smells e a gente identificou de forma manual 61 smells nesse projeto, distribuído da seguinte forma, né? Aí está cada um dessas linhas é o nome do smell e o número de ocorrências, e aqui foi o reporte gerado, e o resultado foi que ele achou, né? Aqui são os números do que ele achou, que teve de positivo, falso positivo, falso negativo, mas o importante é que a gente teve nesse projeto uma precision de 83.8 e um recall de 93.4, e um tempo computacional também ficou em torno de 15 segundos. Né? Com relação às publicações, aqui fechando a apresentação, eu destaco as 2 publicações que foram feitas no CIPSE,
Lá em 2019 eu consegui fazer, né, publicar uma versão preliminar do catálogo. Depois eu fiz nesse mesma conferência eu fiz a publicação do metamodelo. E aí em 2020 a gente conseguiu publicar num journal uma versão estendida do catálogo. Então essas foram as principais contribuições. Muito obrigado, pessoal. E é isso.